A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. Estamos nós aqui mais uma vez com o programa Conversa Fraterna. Teremos aí aproximadamente 1h30 com esse encontro que tanto nos enriquece, que nos propicia momentos de reflexão e de aprendizado. É uma alegria tê-lo na nossa audiência e a sua participação no programa é muito importante para que ela possa nos orientar em relação aos tópicos que mais possam interessar a você e às outras pessoas que também estão na escuta. Hoje nós temos como convidado especial o nosso querido companheiro de ideal, Edmo Oliveira, que é um trabalhador da Seara Espírita já há algum tempo e faz parte, integra as atividades da Federação Espírita do Estado de Alagoas, e hoje ele traz para nós o tema Caridade e Salvação. São dois temas em um que com certeza enriquecerá muito a nossa tarde. Como fazemos costumeiramente, iniciamos com uma leitura de preparação do nosso ambiente íntimo. E a de hoje é Ajuda a Você Mesmo. Não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Não permita que os dissabores governem o leme de seu destino. Não entregue o templo de sua memória às más impressões. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o achote da fé em seus dias claros, para que não lhe falte luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não olvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. É uma mensagem de André Luiz, ditada através de Chico Xavier, do livro Agenda Cristã. É uma síntese da mensagem e, como sempre, muito rica, de muito conteúdo. Esse livro, Agenda Cristã, é um livro que a gente recomenda como um livro até de cabeceira, porque é um livro riquíssimo. Em cada página que a gente abre é como se estivesse abrindo o Evangelho de Jesus numa linguagem do cotidiano. Muito valiosa essa obra. Nós cumprimentamos também ao nosso querido Márcio Eduardo, que está aqui na retaguarda, nos dando esse apoio indispensável ao bom desenvolvimento da nossa atividade.
Então, nós passamos a palavra ao Edmo para que ele faça suas considerações iniciais. Boa tarde, Edmo. Boa tarde, Leones. Boa tarde, Márcio. E boa tarde, queridos ouvintes de todo o Brasil. E, consequentemente, todos que estão nos assistindo mundo afora aí pela internet. Hoje nós vamos falar algumas coisas, algumas considerações sobre caridade, salvação, e depois juntar essas duas palavras aí para a gente ver o que é que vai dar. É isso aí. E dentro da doutrina espírita nós temos a nossa visão, mas nós vamos ver também isso de uma forma geral, dentro do contexto, como a gente vê aí nas outras visões das outras pessoas. E, para começar, eu poderia até dizer o seguinte, que a caridade, como Deus nos deu a oportunidade de nascer e renascer quantas vezes for necessário para o nosso aperfeiçoamento espiritual, então que essa é a maior das caridades que Deus nos fez. Então eu poderia já de princípio dizer isso daí. E depois nós vamos tecer mais alguns comentários a respeito desse tema, caridade, como também da salvação. Muito bem. E como a gente pode, então, compreender a caridade, Edmo? O que significa a caridade na compreensão espírita, na visão espírita, na visão que é a visão do Evangelho, de que formas ela pode se apresentar e a importância dela para o nosso desenvolvimento espiritual, moral. Bem, na nossa visão espírita, a caridade ela é a base para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Mas, resumindo tudo dessa caridade aí, como entendeu aí Jesus e colocou para a gente, ele disse que a caridade é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, isso aí resume tudo sobre a caridade, né? E nós temos aí dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral, né? As pessoas que pensam que só fazendo, doando alguns bens materiais, tipo dinheiro, alimento, roupa, essas coisas, eles estão fazendo a caridade material. A caridade espiritual, obviamente, ela é bem mais difícil de ser praticada, porque ela consiste em suportarmos uns aos outros, sentimentos. Isso engloba sentimentos, outros valores, que nem sempre a gente está apto, né, a praticar. Isso daí depende de algum conhecimento, algum estudo, etc. etc. Pois é, essa caridade material, ela ainda se faz necessária pelas desigualdades sociais que ainda existem, né? A má distribuição de rendas, os desníveis sociais, né? Uns com mais e outros muitas vezes até sem nada mesmo. Então, ela é muito importante, né? E nos países mais desenvolvidos, do ponto de vista de equilíbrio social, esse problema praticamente já foi resolvido, não é? Nesse ponto de vista, já mais uma assistência mais eficaz por conta do governo, a sociedade já está mais organizada, né? Há melhor distribuição de renda, e de sorte que a caridade, as oportunidades da realização da caridade material, nesse sentido, ela é menor, né? Essas oportunidades
No entanto, em países como o nosso, de um desenvolvimento ainda não realizado, ainda com tantos disparatos no que se refere à justiça social, com uma ação da sociedade ainda desorganizada nesse aspecto, torna-se muito importante, não é, a caridade, nossa caridade do ponto de vista pessoal e material, não é? A gente precisa estender a mão àqueles que estão necessitando, socorrendo-os materialmente, ajudando na sobrevivência material, né? Muitas vezes até no que se refere à alimentação, à roupa, o calçado, a ajuda na manutenção da moradia, né? Então a caridade material a gente observa muito por esse aspecto e muito indispensável nos países ainda em fase de organização social. No entanto, a caridade moral, ela continuará sempre a existir, né? Mesmo nos países mais desenvolvidos, aqueles que são tidos como de primeiro mundo, não é? Mas as necessidades do ponto de vista espiritual são as mesmas, lá ou cá, ou talvez até mais lá do que aqui, porque aqui a maioria de nós ainda está tão preocupada com a sobrevivência que deixa de ser deixa de ser afetado pelos problemas de ordem existencial, né? Então a gente vê, por exemplo, países como o Japão, Suécia, Dinamarca, que são países que já atingiram um estágio de educação muito alta, mas a gente vê que nesses países prevalecem ainda números muito altos, né, estatisticamente falando, de suicídio, né, que reflete um conflito íntimo muito grande, a insatisfação, a solidão, o desencanto pela vida, a falta de motivação, de objetivos maiores. De sorte que eu me lembro, uma certa ocasião, numa palestra do Divaldo, ele mencionava que fez uma palestra, se não me engano, na Holanda, né? Na Holanda. E após a palestra, alguém falou exatamente sobre esse aspecto, dizendo que aqui no Brasil, por conta desses problemas que nós mencionamos, a caridade ainda se fazia muito importante. Mas em outros países, como por exemplo a Holanda, a caridade já não era tão importante assim. E o Divaldo lembrou, então, a pessoa que realmente, do ponto de vista material, esse problema foi praticamente, não é porque ainda há problemas nesse campo, nesses países que nós fizemos referências, mas do ponto de vista moral ainda há muita carência, né? E ele lembrou o problema dos drogados quando ele estava indo para a instituição onde ele ia fazer a palestra. Ele passou por ruas onde havia pessoas ali ao abandono, pessoas drogadas, e então ele lembrou isso daí, da necessidade dessas pessoas, da necessidade de amparo, de assistência, né? Sem falar de um modo mais amplo da caridade do ponto de vista da paciência, da tolerância, do amor que nós devemos nutrir um pelos outros, a palavra amiga, o conforto, o ombro amigo,
Enfim, nós somos criaturas carentes, né, ainda com problemas de todas as ordens do ponto de vista interior, e esses problemas afligem a toda a humanidade. A uns mais e a outros menos, aqueles que já têm uma maturidade espiritual maior, não é? já são mais, digamos assim, fortes interiormente falando, mas ainda assim também com as suas frustrações, as suas dores, as suas quedas, né, os seus anseios, os seus sonhos não realizados. Mas, Edmo, eu estou tomando a sua fala. Você, por gentileza, como você vê tudo isso, Edmo? Olha, veja bem, eu gostaria de falar aqui a respeito da caridade material e depois a gente falar também da caridade moral, né, ou a caridade espiritual. A princípio, eu vou contar alguns fatos sobre a caridade material. Veja bem, tem muitas pessoas preocupadas em fazer a caridade material, e não só pessoas assim, assistentes sociais, essas pessoas não. Existe aí, tipo, cantores, milionários, etc. Então eu vou citar um exemplo. Aí tem o Bono, que é o vocalista do grupo U2, o Bill Gates, que é o dono da Microsoft, o economista Jeffrey, mais outros aí, e até o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Todas essas pessoas, essa instituição, eles estão preocupados com a pobreza, com as pessoas. Então eles querem ter uma fórmula de erradicar essa miséria na sociedade, digamos assim, aqui na Terra. Mas só dinheiro, só doação de bens, isso não resolve, já foi provado aí. Então o que aconteceu? Aí é onde entra o Instituto Tecnológico de Massachusetts. E esses milionários, é claro, eles entram com dinheiro. O Instituto faz a pesquisa e descobre a solução. Um exemplo, na África, tinha casos lá de garotos que eles mostraram que não só na África, em todo mundo, tem garotos aí que têm uma verminose incrível e que eles não iam para a escola, adoeciam e etc. E foi descoberto que com apenas R$7 era curável, esse remédiozinho com R$7 que era curável essa verminose das crianças aí. Outro exemplo também que foi dado, eles descobriram a solução, era que tinha uma grande parcela de meninas e meninos lá na África que não frequentavam a escola. E as pessoas disseram, não, vamos dar bolsa escola, vamos dar outras coisas lá, e etc. E também isso não foi a solução. O que é que aconteceu? Descobriu-se também, através do Instituto Tecnológico de Massachusetts, que essas meninas estavam com AIDS, estavam ficando grávidas, etc., porque não frequentavam a escola. E aí o que aconteceu? Com uma pequena parcela de R$22, etc., eles conseguiram doar uniformes para essas meninas, elas voltaram a estudar e, consequentemente, deixaram de ter AIDS, gravidez prematura, né, no caso assim, e resolveu uma solução. Então, essa é, no caso, digamos assim, uma solução material que está sendo feita aí por algumas pessoas que têm boa vontade, têm dinheiro, né, estão interessadas em fazer isso aí. Mas para isso é preciso ter, digamos assim, atitude. Eu vou contar também um exemplo de um garoto de 10 anos lá dos Estados Unidos, que ele também resolveu fazer a caridade, e aí fez o seguinte: ele pegou o seu patinete e saiu pelo bairro recolhendo garrafas PET.
Garrafas PET e aquelas embalagens Tetra Pak, etc. E com isso ele foi arrecadando e depois ele vendia aquilo ali. Ele era de família bem abastada, mas ele vendia aquilo ali e pegava uma parte daquele dinheiro, ele doava para as crianças que não tinham teto, né? As pessoas foram sensibilizando com ele e foram doando mais, e ele começou a andar com a bicicleta. A bicicleta também ficou, digamos assim, pequena para aquilo ali. Hoje ele tem uma picape, né? E aí você vai ficar pensando, será que é uma criança lá nos Estados Unidos, uma criança de 10 anos dirige a picape? Ele não dirige a picape, tem os pais dele, alguém que dirige para ele. Mas a gente pode ver na revista super interessante, tem a foto dele lá com a picape, com o material que ele recolhe, e depois ele vende esse material e doa o dinheiro para as crianças que não têm teto, tá? Então essa aí é uma atitude de uma pessoa que acha que deve fazer e que tem a boa vontade de fazer a caridade material. Então, essa é uma das coisas que é preciso ser feito, né? Ter boa vontade. Porque, como eu disse anteriormente, o dinheiro só não vai resolver. Porque nós vemos aí, às vezes, aí que tem ONGs aí que tem dinheiro, não sabe o que fazer. E, às vezes, muito dinheiro começa a fazer desvios. As pessoas começam a fazer desvio. A gente vê aí nos casos das catástrofes, etc., tal, que fazem aquelas campanhas e termina a pessoa lá até desviando, até pares de tênis, essas coisas assim. Então, essa equipe que está lá junto com o Bono, o Bill Gates e outros mais, eles já disseram que o dinheiro não era a solução, e aí por isso que eles pegam e começam a pedir que alguém descubra uma solução, que depois eles fornecem, claro, o dinheiro para suprir aquelas soluções, etc., né? Agora, quanto à caridade espiritual, isso aí depende um pouco da nossa evolução. Nós vamos evoluir ainda até a gente chegar a fazer essa caridade material e espiritual. Pois é, esse exemplo que você fez referência do garoto, ele reflete bem essa realidade, que o dinheiro, o capital, não é o principal recurso que a gente necessita para empreender essa ajuda ao próximo. E Jesus veio, por excelência, nos dar esse exemplo, não é? Uhum. Jesus não tinha riquezas materiais, não tinha posse, nos deu o exemplo da humildade ao nascer numa estribaria, e se arrebanhou para seus auxiliares também pessoas que não tinham riquezas materiais, não eram doutores, não faziam parte do poder, eram pessoas singelas, mas às vezes eu fico pensando que critérios adotou Jesus para convidar esses seus 12 apóstolos iniciais, né? E eu fico pensando, com certeza foi a boa vontade deles, né? Foi o que Jesus o principal recurso de que nós necessitamos para nos engajar nessa, digamos assim, na vivência maior do Evangelho. É a boa vontade, é o maior recurso que a gente pode dispor, né? Naturalmente, da força de vontade, da persistência, né? Da vontade, do querer fazer e realizar. E a gente vê, por exemplo, o nosso país não é um país pobre, é um país rico, né? A gente tem muitos recursos naturais, recursos humanos. A gente tem, em termos de arrecadação de impostos, é uma coisa assombrosa. No entanto, a gente não aprendeu a utilizar isso com correção, com dignidade, priorizar bem as coisas, né? Então, a gente vive assim meio sem rumo nesse aspecto, né? Utilizando
mal esses recursos, desperdiçando, não é? É um desperdício muito grande, além da falta de prioridades sérias, né, objetivas. Então, é um convite, né, que a gente faz para essa reflexão que o Evangelho e a doutrina espírita tanto nos convidam, não é? Agora, Jesus nos se referia muito ao próximo, não é? Ele dizia que quem fizer bem a um daqueles necessitados, que estaria fazendo o bem a ele, né? E quem é esse próximo nosso, Edno? A gente tem aquela passagem do bom samaritano, exatamente, que a gente pode até fazer uma leitura dela para uma maior compreensão nossa, né? E Jesus define ali com muita clareza quem é o próximo nosso, não é? Ela está contida no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. Você pode ver nessa edição do Evangelho segundo o Espiritismo, na página 208. Já localizei. Nesse último parágrafo. É o capítulo 15º, o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. Isso. Ele tem aqui de que é preciso o Espírito para ser salvo, né? E fala da parábola do bom samaritano. Né? E mais à frente ele tem o maior mandamento, etc. Tem a necessidade da caridade, segundo São Paulo, etc. Eu posso ler aqui essa... Pode, você quer ler essa última parte da parábola, que sim, eu acho que pode ler, pode sim. A última parte do capítulo aqui, desse tópico, ele diz assim, a parábola do bom samaritano. Um homem, isso foi respondendo Jesus a um homem, né? Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Né? Alguém formulou essa pergunta a Jesus. E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó saiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram-o de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze o mesmo. Essa parábola ela é de uma clareza muito grande, não é, Edno? Porque aqui a gente não tem nenhuma dúvida com relação a quem seja o nosso próximo, a quem nós devemos, por uma questão de compreensão da vida e de amor a Deus, a quem nós devemos a nossa atenção, o nosso carinho. Então, todos nós somos igualmente irmãos, somos próximos, não é? Uns próximos dos outros, não é? Não só no sentido de proximidade, não é? Mas próximos no sentido do parentesco, desses laços de fraternidade que nos unem.
Interessante é que Jesus, aqui, ele nos deixa uma lição maravilhosa. Jesus, ele define bem, ele caracteriza bem cada um das pessoas que passaram por aquela estrada, né? Então, ele identifica um homem religioso, né? Um sacerdote, que descendo pelo caminho o viu e passou adiante, um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou também adiante, mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Então ele mostra esses três personagens, ele identifica, né? Inclusive o samaritano, que era judeu, né? Que era um hebreu, eles não tinham, eles eram hebreus, eles não tinham uma relação muito boa com os judeus, né? Eles eram, digamos assim, adversários, né? Porque por razões lá históricas, quando Jerusalém foi invadida, destruída, os samaritanos ocuparam aquela região e, enfim, por motivos históricos, judeus e samaritanos não se relacionavam bem. E Jesus usa exatamente a figura do samaritano para exemplificar aquele que melhor se conduziu, né? No entanto, Jesus não caracteriza, olha, é muito importante isso daqui, Jesus não define o homem que tinha sido vítima da ação dos ladrões. Ele não fala sobre esse homem, ele diz apenas um homem, né? E Jesus não fala dos problemas, se ele era sadio ou doente, se ele era rico ou pobre, se ele tinha conflitos íntimos em qualquer área da sexualidade ou em qualquer campo religioso, enfim, ele não fez nenhuma consideração. Era um homem, né? Simplesmente um homem, ou seja, um irmão nosso, né? Então, é aquele outro ensino que Jesus nos dá, é fazer o bem sem olhar quem, né? Então não importa, façamos o bem, porque esse é o melhor caminho para o nosso crescimento e para a nossa felicidade. O bem que a gente faz ao outro, primeiramente, nós estamos realizando em nosso próprio favor. Então, essa parábola aqui, ela é muito significativa pela sua clareza e pelas lições que ela encerra, né? Então, o valor para nós que cultuamos, que procuramos vivenciar, compreender e vivenciar o Evangelho e que temos a doutrina espírita como uma referência para a vida, a caridade é de fundamental importância. O amor, para nós, é importantíssimo, a vivência do amor. É a melhor forma da gente se aproximar de Deus, da gente se aproximar da felicidade, da alegria, porque a gente recebe tudo que a gente dá para a vida, não é? A gente recebe da vida o que a gente dá para ela, e recebe de uma forma que é muito superior à forma material, porque esse retorno vem em forma de felicidade, de paz de consciência, de serenidade, de lucidez para a solução dos problemas do cotidiano que afetam a todos nós. E isso vale mais, mas muito mais do que os recursos materiais. Mas, Edno, eu queria lhe escutar um pouquinho também. Você desculpe que eu estou sendo muito egoísta. Estou falando aqui e deixando você sem uma oportunidade.
Leônidas, é o seguinte, eu gostaria de contar aí para você, começando sempre pela caridade material aqui, que no bloco anterior você citou aí a questão dos países mais desenvolvidos, que já erradicaram, etc. E nós vemos aí assim, existem países lá do primeiro mundo, tipo lá na Europa, ou no Japão, que essas coisas talvez tenha causado até algum transtorno, essas, digamos assim, assistências demais. Por exemplo, nós aqui no Brasil ainda fazemos essa campanha toda, temos algumas assistências aí pelo lado governamental, mas ainda a gente vê muita gente aí precisando aí, né, esses bolsões aí de pobreza aí. E outro dia saiu uma manchete aí pelos jornais escritos e televisivos aí, etc., onde colocava o seguinte, que os mendigos estavam entrando com uma ação contra o governo porque eles estavam incomodados lá na Inglaterra. Imagine só, o mendigo disse que 3 horas da manhã o cara chegava lá e acordava ele, dizia assim, olha, tome aqui a sua sopa. Quando daí a meia hora depois vinha outro, tome, trouxe aqui o seu lanchinho, outro com outra sopa, eu trouxe um cobertor. Então eles não estavam conseguindo dormir. Então aconteceu isso aí, lá na Inglaterra. Outro fato interessante também que aconteceu foi lá no Japão, quando teve agora esse último terremoto, que lá tem alguns brasileiros, e brasileiro aqui já sabe que é ser solidário, e quando qualquer catástrofe dessa aí, vamos fazer uma corrente, vamos arrecadar fundos. E quando foi, logo que encerrou aquela catástrofe ali, eles disseram assim, vamos fazer uma corrente, vamos começar a arrecadar fundos. E aí os japoneses olharam assim para os brasileiros e disseram assim, não é preciso, já está tudo previsto aqui no orçamento. E já sabia quais as pessoas que foram atingidas, até cada bebê o que é que ia precisar, que já estava cadastrado lá naqueles postos de saúde, etc. E aí eles iam levar no local, na casa lá. Então já sabia tudo isso aí. Isso aí era a organização. Mas a organização precisa da boa vontade, foi o que você falou antes aí. Precisa de boa vontade e precisa de planejamento, de capacidade. É o que nós vimos aí no caso aí do Japão. Eles tinham uma boa vontade, tinham um planejamento e tinham a capacidade de saber tudo aquilo ali. É necessário isso daí. Porque se não tiver essa boa vontade, não vai adiantar, né? E é necessário que haja a boa vontade e tenha a capacidade. Outro dia eu estava vendo também uma outra matéria que o escritor até dizia assim, que se chegar uma pessoa infartando no pronto-socorro e tiver um médico ali, ele pode ser salvo, mesmo se o médico estiver de má vontade, ele pode ser salvo. E se tiver o médico não estiver ali, se tiver só uma enfermeira ou só um outro serviçal, por mais boa vontade que tenha, a pessoa não vai ser salva. Então ele contava isso aí, que precisa boa vontade, mas é preciso também capacidade, conhecimento, técnica, etc., né? Agora voltando, chegando já na parábola, como você citou aí, é interessante essa parábola, porque aí ela cita o seguinte, que Jerusalém, e cita Jericó. Jerusalém estava lá em cima, na montanha, né? E Jericó fica lá embaixo. E ele dizia assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós sabemos que lá em Jericó era um local de comércio, local de prostituição, local de prazeres, né, de tudo que não prestava tinha lá também, naquele local na beira-mar onde se fazia tudo quanto era coisa. Lá em cima em Jerusalém é onde tinha os templos, onde tinha as pessoas de posse, adoração, essa coisa assim. Então quando alguém queria fazer alguma coisa assim meio fora da lei, meio fora disso aqui, corria e ia para Jericó. Então, nesse caso aí da parábola aí que ele conta aí, como você disse, ele não disse quem foi, ele disse um homem
descia de Jerusalém para Jericó. Poderia ser qualquer pessoa que resolveu um dia ter uma noite de prazer, uma coisa assim, ou fazer um negócio escuso, etc. E tal. Então ele já desceu moralmente, porque quem está lá espiritualmente, que está lá no templo, está se sentindo melhor. Então o cara desceu moralmente e foi para lá. E nessa descer moralmente, a gente fica vulnerável a todo tipo de ataque. Então o cara foi atacado por ladrões, quer dizer, os ladrões do nosso pensamento, ladrões das nossas ações. Não foi só ladrão material, foi ladrão da nossa paz, da nossa invigilância. Da nossa vigilância. Então os ladrões atacaram ele aí nesse tipo aí. E nós podemos, até no plano espiritual mesmo, ser atacado desse jeito aí. Vem as obsessões, vem essas coisas todas. Então ele foi atacado e aí ficou lá, à mercê, né? Aí passou o sacerdote não estava nem aí, não viu, não ligou, porque também o sacerdote talvez já tivesse, se ele disse que passou um sacerdote, talvez o sacerdote tivesse também fazendo um pulinho, descendo escondidinho também para ir lá para Jericó. Aí ele disse, passou um sacerdote. Depois ele disse, passou também um levita, né? O levita, que também não ligou. E aí, em relação ao que socorreu, que foi o samaritano, ele não disse que o cara passou, ele disse que o samaritano ia viajando. Ele disse que ele viajava, a gente faz isso a passar. Então ele vinha viajando e talvez ele fosse, digamos assim, não fosse só negócio, fosse resolver outras questões, porque ele era indiferente, era considerado uma pessoa assim que era meio, mas ele estava fazendo a vida dele. Então, quando ele passou viajando em viagem, que ele encontrou aquele homem, aí diz que ele se compadeceu. Então é necessário também que a gente, para fazer a caridade moral, caridade espiritual, que a gente se compadeça. Então, ele se compadeceu, pegou aquele homem e aí ele o tratou, né, isso aí, colocando óleo, vinho nas suas feridas, e foi lá, assumiu junto à estalagem, né, isso aí, e ainda se comprometeu lá com o proprietário da estalagem que o que gastasse a mais, quando ele voltasse, que ele ressarcia. Então ele estava realmente comprometido com o bem-estar dessa pessoa, com o bem-estar do companheiro, né, do próximo. Boa, né? Muito boa a sua interpretação da parábola, né? Muito enriquecedora. Agora, até agora a gente não teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre a salvação, que o nosso tema de hoje é caridade e salvação, né? Mas chegou agora o horário do nosso intervalo de um minutinho para a gente tomar uma água, e em seguida a gente retorna já respondendo a alguns questionamentos. Mas nós podemos ainda falar rapidinho também o que seria a salvação. Pelo menos a gente Sim, pode. Aí a gente entra na compreensão do que seja a salvação para nós espíritas, né? Para o espiritismo. Então a gente faz um pequeno intervalo e a gente retoma, tá bom? Okay. É hora da hora certa. São exatamente 17 horas no horário de Brasília. A Rádio Brasil Espírita disponibiliza para seus ouvintes o aplicativo do Google Play, possibilitando a liberdade de acompanharem nossa programação em seu aparelho móvel, com seu sistema Android. Já estamos alcançando os 10 mil aplicativos baixados. Para isso, basta entrar no Play Store do seu aparelho e digitar Rádio Brasil Espírita e clicar em instalar. Muito simples. Junte-se a nós. Alô, você aí que está nos ouvindo? Você quer conversar? Você quer desabafar? Você gostaria de ser ouvido por alguém?
receber uma atenção, trocar uma ideia? Muito bem. Você sabia que nós temos aqui na Rádio Brasil Espírita o nosso atendimento fraterno? Isso aí, é feito pelo Skype, tá? Toda quarta-feira, logo após o programa Praticando o Evangelho, que vai de 9h30 da noite até 10h15, 10h20 aproximadamente. Ficamos ali de 10h20 até meia-noite, escutando você, conversando contigo pelo Skype. Então aquele programinha Skype, basta você adicionar RBE, de Rádio Brasil Espírita, né? RBE, tracinho, atendimento fraterno, tudo junto. RBE, tracinho, atendimento fraterno. Ou então, amor, perdão e fé. E vamos conversar, vamos trocar uma ideia, não é isso? Sendo assim, encontro marcado, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Leones Soares. Olá, querido ouvinte, estamos nós retornando com a nossa conversa fraterna, hoje tendo como convidado o companheiro Edno Oliveira, com o tema caridade e salvação. Nós, Edno, falamos nessa primeira parte praticamente só sobre caridade, não é? Que é, por excelência, segundo Paulo, a virtude que a gente pode ter, e Paulo coloca isso até mesmo acima da fé, né? E isso nos fez lembrar aquela carta de Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você gostaria de lê-la para nós? Sim, com todo prazer. Nós vamos ler. Nós, espíritas, sabemos que a caridade, ela pode ser a caridade material e moral, né? Ela vai até muito mais além. E aí nós vamos ver essa necessidade da caridade, segundo Paulo, que ele disse assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de
seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Belíssima, não é? Isso, com certeza. Essa carta de Paulo, e de uma clareza muito grande, né? Ele coloca a caridade acima da fé e da esperança. Isso. E aí, nós, como eu disse, para nós espírita, a caridade é muito mais que tudo isso aí, só doar as coisas. Como eu disse, ela é a caridade física, né, material e moral. E aí nós temos até um lema que diz assim: fora da caridade não há salvação. É isso aí. E como hoje o nosso tema é caridade e salvação, nós vamos agora falar assim rapidamente, mais ou menos, o que seria salvação. Segundo alguns dicionários aí, ele diz assim que salvação ou salvar-se é o indivíduo sair, né, conseguir pular fora de determinadas situações que estão sendo constrangedoras, determinadas situações que não estão lhe causando bem. Um exemplo, nós vamos caminhando aqui e de repente chega ali na marquise que tem ali pela calçada, né? Aquela marquise, digamos, quando a gente passou assim 2, 3 passos, ela desaba. Aí eu chego lá adiante e digo assim para alguém, disse assim: puxa vida, a minha salvação foi eu ter apressado, eu ter andado, né, rápido, né? Então é essa aí que a gente diz, né? O cara se livrou de ser esmagado naquele momento, né, pela marquise, e aí ele diz: a minha salvação foi ter andado rápido, tá? A salvação, segundo alguns dicionários, é isso aí, é a gente conseguir livrar-se de determinada situação. Mas como nós, espíritos, nós somos reencarnacionistas, quer dizer, a nossa salvação é nós nos livrarmos dessa situação que nós estamos nessa encarnação. Então, para a gente se livrar disso aí, só há um caminho: é a gente fazer caridade. Aí a gente vai fazendo a caridade e aí nós vamos adquirindo virtudes para que nós possamos flutuar, ser levado, ser arrastado daquela situação, como muitos aqui acham que estão em sofrimento. É verdade. Então, a salvação para nós, ela tem uma concepção diferente. Que, aliás, Jesus utilizou a salvação exatamente com esse sentido, né? Lá, quando ele se referia à salvação, ele se referia no sentido que a palavra tinha na língua vigente lá, o hebraico, né? Que era salvar-se no sentido de retirar alguém de uma situação difícil, complexa, de uma situação perigosa, né? Então, o sentido que Jesus utilizava, segundo os estudiosos, era esse, já que esse era o sentido corrente da palavra. Mas foi dado à palavra salvação um significado pelo movimento, pelo cristianismo, ou seja, pelo movimento das pessoas que se diziam seguidoras de Jesus, foi dado um sentido diferente, como sendo a interpretação de que Jesus veio, como dizia Emmanuel, veio nos arrebatar da lama para fulgurar de imediato entre os anjos, né? Então, ficou assim como uma coisa meio milagrosa, né? Então, Jesus vem, nos pega pela mão e no outro dia a gente já acorda no paraíso, né? Entre os anjos, ouvindo as trombetas ali tocando. E a compreensão que o Espiritismo nos passa não é essa.
A compreensão é que Jesus veio nos salvar no sentido de nos trazer o caminho, como ele próprio dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, de nos trazer o caminho, os ensinos necessários para que a gente se salve. Quer dizer, não é ninguém que nos salva, são as nossas ações, as nossas atitudes. Que o próprio Jesus nos dizia, cada um segundo as suas obras, né? Pois bem, então, são as nossas ações no amor, no bem, a nossa elevação espiritual, a nossa sintonia com as energias positivas, vibrações positivas, com a substituição do homem antigo, né, pelo novo, né, menos egoísta, um homem com a capacidade de amar. É isso que nos faz evoluir. Então, salvação no no entendimento espírita, não é um ato que culmina com a nossa morte biológica, mas é um processo infinito de crescimento e de transformação. E que isso está nas nossas mãos. Essa salvação está nas nossas mãos, porque é assim que quer o Criador. Aliás, Chico nos chama a atenção para uma afirmação de Jesus. Jesus disse assim, olha, vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus não disse, vinde a mim e eu resolvo os seus problemas. Né? Ele disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então é uma coisa maravilhosa que a doutrina espírita desperta na gente, é esse senso de responsabilidade sobre os nossos atos, sobre a construção do nosso amanhã. Nós somos responsáveis pelo nosso amanhã, pelo nosso destino, assim como somos também responsáveis pelas consequências dos nossos atos no passado e que estamos hoje desfrutando deles, né? Estamos colhendo o que plantamos no passado. Eu acho isso maravilhoso, porque nos dá uma responsabilidade muito grande. Uma outra coisa espetacular também dos ensinamentos de Jesus é que ele nos coloca frente a frente com Deus, tirando os intermediários, né? E a doutrina espírita reforça tanto isso, né? Não necessitamos de condutores de alma. Nós é que somos os nossos próprios condutores, né? Tendo como modelo Jesus. Então a caminhada deve ser feita por nós. Podemos receber uma ajuda, uma cooperação, o exemplo, as lições, né? Mas a caminhada há de ser realizada por cada um de nós. Isso eu acho maravilhoso, não é, Edne? Com certeza. Você aí tocou no ponto aí que eu já gostaria de ter falado. Por exemplo, quando você falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando Jesus disse aí, no caso Jesus, ele veio trazer todos os ensinamentos no qual nós deveríamos trilhar para nossa evolução. Veja só, nós espíritas acreditamos que, e sabemos, não só acreditamos, sabemos que nós temos uma vida eterna e que nós temos também diversas existências. Em cada uma dessas existências nós vamos nos melhorando um pouquinho e aí nós vamos evoluindo e avançando. Para aquelas outras doutrinas, religiões, que mesmo pregando que a alma é imortal, que prossegue depois da morte, mas eles acham que a pessoa deve aprender tudo em uma existência depois que morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, né? Eles contam aí. Algumas outras acham que ainda tem um lugar intermediário aí, um purgatório, alguma coisa assim. Mas nenhuma delas
acredita que o indivíduo vai aprendendo, vai se melhorando e vai evoluindo. Só nós, espíritas, que temos essa certeza, essa convicção. Então, veja bem, se nós temos essa certeza, essa convicção, e aí nós não vamos entender a questão da salvação como entende essas outras religiões, que pegaram a palavra salvação, como você explicou aí, como ela era originalmente lá, eles pegaram e deturparam, mudaram o sentido da palavra salvação. Aí eles acham que o sangue de Jesus veio salvar. Ora, Jesus não veio salvar ninguém. Você acabou de dizer aí que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele alivia enquanto a pessoa vai entender, e depois ele vai se melhorar e avançar. Ele mesmo vai carregar o fardo dele. O próprio Jesus, ele não precisou de ninguém para fazer isso, ele mesmo carregou a cruz dele. Então nós também precisamos carregar. Então ninguém salva ninguém. A gente pode ajudar alguma pessoa, às vezes assim, materialmente, pode até dar uma pequena ajuda espiritual com ensinamento, esclarecimento, como nós estamos fazendo aqui agora, mas a questão de avançar, isso aí depende de cada um, porque todos nós temos livre-arbítrio, e aí o nosso livre-arbítrio, nós é que vamos escolher o que é que vamos fazer. Muito bem, Edno, nós temos algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, alguns questionamentos, e vamos atender a essas questões. E nós começamos por nosso ouvinte Cristiano, de Montemor. Montemor é São Paulo, né? São Paulo. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos os paulistas. É uma alegria, Cristiano, tê-lo aqui participando do nosso programa. E o Cristiano, ele diz assim: a caridade envolve amor? Ele pergunta. Podemos ser caridosos indiferentes, ou a falta de caridade das pessoas é justamente por serem indiferentes ao próximo? Cristiano, boa tarde. Eu gostaria de dizer para você, Cristiano, que é o seguinte: que a caridade, ela envolve amor, e muito amor. Quando você faz essa chamada caridade aí sem amor, isso aí você está fazendo o quê? É esmola. Você está simplesmente dando a esmola, né? Esmola, quando alguém aparece aí, a gente doa logo para se ver livre daquela pessoa. Isso aí no caso, é esmola. Agora, a caridade envolve amor, tanto para você fazer a caridade material mesmo, que você faz com amor, como a caridade moral e espiritual. Isso aí envolve muito, muito amor, muita boa vontade e amor. Tem que ter. Eu vou te contar rapidinho aqui um fato que um amigo nosso aqui, sexta-feira, na palestra aqui na própria federação, contou, que é o seguinte: chegou um senhor na porta de uma pessoa, e ele pediu alguma coisa para comer. Essa pessoa, ele não tinha feito a feira, etc. Então ele foi lá dentro e procurou assim, alguma coisa e não achou. Aí depois ele pegou um pedaço de pão, veio e trouxe e entregou para o pedinte e disse assim: meu amigo, no momento eu ainda não fiz a feira, eu só tenho esse pedaço de pão. E aí o pedinte começou a chorar. E aí ele disse assim: meu amigo, acredite em mim, eu estou lhe dando esse pedaço de pão, é de coração. E aí foi onde o pedinte chegou e virou para ele e disse assim: eu não estou chorando pelo pedaço de pão, eu estou chorando porque nesses últimos 15 dias você foi a primeira pessoa que chamou de meu amigo e ainda foi se explicar por que estava dando um pedaço de pão. Ele disse: nos últimos 15 dias as pessoas me ignoravam, mesmo que dessem alguma coisa, eu só fazia estender a mão, entregou e virava as costas. Então a caridade, se a gente tem que fazer essa caridade mesmo como manda Jesus, nós temos que despender de nós, dar tudo que pudermos. Pois é interessante, não é? Isso que você mencionou ainda há pouco. A caridade, e Paulo fala bem, não é? Na epístola aos Coríntios,
A caridade tem que ser um ato de amor, senão não é caridade, né? A caridade, eu costumo dizer, né, pelo que a gente estuda e ouve as pessoas mais esclarecidas e os nossos benfeitores espirituais que tanto nos esclarecem, ou tentam nos esclarecer e a gente não consegue aprender com eles, eles dizem que a caridade é o amor em movimento, o amor em ação, né? Assim como o sexo é uma manifestação da sexualidade, né? O sexo é uma manifestação da sexualidade. Então a caridade é o amor em trânsito, o amor em movimento. E sem o amor, se a gente não utiliza no amor, a gente não está praticando a caridade, está praticando um ato mecânico, que muitas vezes pode até ter um efeito contrário. Ao invés de ajudar o outro, a gente pode estar diminuindo, humilhando, né? Com certeza. É importantíssimo a gente ter essa consciência do valor do outro, promover o outro, observar no outro as suas qualidades, os seus méritos, né? E promover, fazer com que ele se sinta como nós, tão importante quanto nós próprios somos, né? Nós não somos superiores nem inferiores a ninguém, somos todos iguais e igualmente importantes para Deus, somos criaturas divinas. E sem isso, ô Cristiano, não há caridade. Se não há o amor naquilo que fazemos, não há caridade. Muito obrigado, Cristiano, pela sua participação. O nosso querido diretor Márcio está aqui pedindo para informar os nossos ouvintes que na sexta-feira próxima, às 14h40, teremos o programa Aprendendo com Jesus, que é apresentado pelo Alonso Filho. E nesse programa, de forma especial, né, será entrevistado o Ricardo Santos, que é presidente, que é diretor da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e presidente da AME Alagoas. Então será uma oportunidade muito interessante. Bem, vamos adiante então. Nós temos uma pergunta de Sebastiana, da Bolívia. Se não me falha a memória, a Sebastiana já participou, não é, em outras ocasiões também. Eu não me recordo, Sebastiana, se foi do programa Conversa Fraterna ou se foi do Espiritismo em Foco. Obrigado, Sebastiana, pela sua participação. O nosso carinho para vocês, nossos vizinhos aqui de América do Sul. E eu admiro muito os bolivianos pela sua simplicidade. O povo boliviano é um povo simples. Simples, que eu quero dizer, não é simplista, mas um povo humilde, né? Humilde, aquela humildade não é no sentido de pobreza, mas é da não pureza, arrogância, a né? Pureza de coração. A pureza, né? Eu acho isso muito interessante. Posso até estar equivocado, espero que não, mas é mais ou menos assim como eu vejo vocês bolivianos. Nosso carinho para vocês todos. E a Sebastiana, ela diz o seguinte: Jesus disse: tenha fé em mim e siga-me. Ou disse: promova a caridade e serás meus discípulos. E será meu discípulo. A caridade necessita de fé? Também. Necessita de fé também. Ao fazermos a caridade a alguém, nós estamos acreditando que aquele irmão, aquela pessoa, ele vai se levantar, ele vai seguir em frente. Senão, não seria necessário a gente fazer a caridade, era só dar um golpe de misericórdia, deixar que ele, né, se exterminasse. Se a gente realmente pega e ajuda alguém, seja de forma material ou moral, espiritual, é porque nós acreditamos que aquele irmão,
aquele indivíduo ele vai prosseguir, ele vai seguir em frente. Essa é a grande força de fazermos a caridade. Porque senão seria o golpe de misericórdia. Deixar, acabou, seria isso daí. Pois é, Sebastiana, nós entendemos que a compreensão do Evangelho, ela nos torna muito mais humanos, não é? E muito mais digamos assim, dispostos à vivência do amor. Nós procuramos ver no outro sempre um irmão nosso, com os sonhos, as necessidades, tudo isso que todos nós também temos, somos possuidores. Isso independente da situação em que o outro se encontre. E a compreensão, o estudo do Evangelho propicia a vivência disso daí com uma fraternidade muito maior, não é? Nos dá uma motivação maior para essa vivência de fraterna, né? De união, de respeito ao outro, de valorização, do desejo de ver o outro feliz também. E isso nos auxilia muito na nossa caminhada, já que, como dissemos, a vida devolve para nós o que a gente dá a ela. Então, é muito importante, Sebastiana. A fé, para nós, é muito importante, porque ela é uma mola propulsora das nossas ações. Agora, é preciso que seja uma fé raciocinada, uma fé fundamentada na lógica e na razão. Senão, a gente pode ser conduzido à loucura, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Os nossos irmãos lá, que no Oriente Médio, aqueles homens bombas, aquelas loucuras todas, será que eles não estão agindo motivados por uma fé? Claro que estão. Eles acreditam que ao matar, né, e ao se matarem, eles vão ganhar o céu. Na crença deles, eles vão ganhar não sei quantas virgens. É essa concepção que eles têm e praticam aquilo. É um puro ato de fé, só que é uma fé desprovida de sentido, de lógica, de sentimento amoroso, não é? Veja só que fé que leva ao suicídio e à morte, ao assassinato de dezenas de pessoas. Então, é preciso que a nossa fé seja uma fé bem direcionada, bem fundamentada, para que as nossas ações sejam ações de amor, ações que nos façam crescer, né, e sermos felizes. Então, é muito importante aí essa compreensão da fé. Desculpe, mas a gente tem que estar sempre falando no Espiritismo, porque é no Espiritismo que eu encontro tanta luz e tanta... Mas o Espiritismo é uma doutrina que ela, digamos assim, é uma chave para a compreensão do Evangelho, né? A gente só pode compreender bem o Evangelho, que me perdoe os nossos queridos amigos de caminhada de outros ideários religiosos, mas o Espiritismo lança muita luz sobre, é a chave para a compreensão do Evangelho, né? O Espiritismo lança muitas luzes sobre os ensinos de Jesus. Então vamos procurar estudar mais o Evangelho e a doutrina espírita para uma compreensão mais ampla e feliz da vida. Obrigado, Sebastiana. Esperamos contar com você em outros momentos, com a sua participação e a sua audiência. Temos uma pergunta também, Edno, de Valério. Valério é um ouvinte nosso de Goiânia, lá de Goiás. E ele diz o seguinte: Jesus sempre nos alertou claramente na importância da caridade, da necessidade da não omissão, do ignorar a necessidade de nossos irmãos.
como que tanto se estuda no Espiritismo e pouco ou nada faz de ação em prol aos nossos irmãos? Olha, Valério, aí nós temos o seguinte: cada um está num ponto de evolução. Nós sabemos que todos nós somos espíritos em evolução e cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, veja só, cada pessoa vai entendendo aos poucos. Nós não podemos forçar ninguém, nem mexer com a consciência de cada um, né? Nós podemos ensinar, esclarecer. Então, veja só, você diz que as pessoas estudam tanto, estudam e ainda não praticam a caridade. Então, é porque ele ainda não compreendeu, certo? No momento que ele compreender isso aí, nós acabamos aqui de responder aqui que é preciso ter uma fé lógica e raciocinada, né? Então, se a pessoa está estudando ainda, ele ainda não compreendeu isso aí, então ele vai fazer do jeito que ele acha, do jeito que ele entende, certo? Mas você pode observar que tem bastante pessoas dentro do movimento espírita que já estão entendendo e estão fazendo isso aí. Agora, não é preciso só ser espírita para fazer isso aí. No início, quando nós lemos aqui a parábola, foi mostrado lá que o samaritano, ele fez a caridade e ele era uma pessoa que era tida como herética. Então, dentro, não só porque é espírita, não, dentro do espiritismo tem pessoas aí que ainda não entenderam, como também tem outras religiões aí que elas praticam caridade. Por isso é que o lema do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, porque aí eu iria dizer: minha igreja aqui é boa. Ou fora da verdade, então eu ia dizer: quem é que tem a verdade, né? E então nós colocamos isso: fora da caridade não há salvação. E aí, quem fizer a caridade, adquirir virtudes, ele vai estar se elevando, se melhorando. Ok, meu amigo? O Valério. Pois é isso, Valério. Infelizmente ainda não somos todos que temos essa compreensão, né? Ainda estamos, algum de nós, ou a grande maioria de nós, estudando, mas ainda com esse estudo numa fase do intelecto, a nível só de inteligência, mas não conseguimos trazer ainda da nossa inteligência para o coração, né? É um caminhozinho muito difícil de ser percorrido. Então a gente tem notícias a nível de intelecto desses ensinamentos de Jesus, né, que são tão bem complementados pelo Espiritismo, mas ainda não conseguimos colocá-los no nosso coração. Eu só discordo de uma coisa aqui, que o Edmo até já comentou, que você disse que tanto se estuda no Espiritismo, ou pouco ou nada faz de ação em prol aos nossos irmãos. Realmente temos muitos de nós que estamos ainda de braços cruzados, não é? Mas já tem muita gente trabalhando no bem, viu, Valério? E já tem muita gente mesmo empenhada no bem. É que quando nós realizamos o bem como deve ser, não deve ser publicado, colocado nos jornais, né? Até porque os jornais não querem isso, né? Não querem isso como notícia, né? A mídia ainda não valoriza isso daí. O Edno está lembrando que na época de Jesus, quando alguém fazia alguma doação lá no templo religioso, tocava-se uma trombeta, né? E quanto maior fosse a doação, maior o barulho da trombeta, mais forte, né? Mais o toque da trombeta era essa. Aí Jesus disse: o que a vossa mão direita fizer, que não saiba a esquerda, ou vice-versa. Não é exatamente. Isso então, por isso, porque, né, para evitar. Então, Valério, isso não só acontece no meio espírita, mas em vários outros segmentos de fé,
também há muita gente trabalhando para o bem, para o amor. Eu conheci um rapaz, o nome dele é Márcio, viu? Eu nem deveria estar citando o nome dele, mas como se trata de uma coisa boa, não faz mal. Uma pessoa simples, trabalhando lá numa obra e tal, e me chamava muita atenção a postura dele de educação, de dedicação ao trabalho, e eu procurei assim me aproximar mais dele. Eu procuro tratar todo mundo indiferente da posição dele. Chego lá, converso com todos, pergunto como vai, dou a mão. Às vezes até a pessoa com a mão suja quer limpar, eu digo, não precisa limpar, cumprimento mesmo com a mão suja lá, de terra, de massa. E o Márcio me chamava a atenção, porque não é só a postura da pessoa em termos de... é a energia que a pessoa emana, né? E depois eu conversando com ele, aliás, não foi nem ele quem me disse, foi um outro que falou, uma outra pessoa, até a título um pouco assim de gracejo e tal, e disse, olha, ele se formou agora para pastor, vai ser pastor. Eu digo, Márcio, coisa boa, coisa maravilhosa. Aí a gente começou a conversar, nos aproximamos mais. Eu já tinha uma admiração por ele, passei a admirá-lo muito mais né, e passei até a conhecê-lo melhor. Então há muita gente, o Valério, assim, com essa disposição, e não é só a caridade, conforme a gente está conversando, no sentido da ajuda material e tal, mas é sobretudo a energia que a pessoa emana, né? A energia que ela emite, né? O seu estado interior de serenidade, de paz, que se reflete nas outras pessoas. Isso muitas vezes, Valério, vale mais do que um pão. Às vezes a nossa carência está muito mais nesse campo do que na fome material, né? Temos ainda uma pergunta. Obrigado, Valério, pela sua participação valiosa e esclarecedora. Olha, temos uma pergunta de Maria Lázaro, que bom. de Maceió. Maria Lázaro. Olha, juntou Maria e Lázaro, veja com só, certeza, que ótimo, boa. Né? Ela pergunta qual a importância da fé estar associada às obras de Deus. Olha, a fé associada às obras de Deus significa que essa pessoa, esse irmão, ele vai fazer boas coisas. Se a pessoa tiver fé associada às obras que não são de Deus, sei lá, ele vai o quê? Praticar alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Um traficante. Digamos, tem o traficante-chefe e tem aqueles outros que eles são chamados soldados do tráfico, etc. Ele vai ter a fé que aquele chefe dele pode tudo, né? Isso aí tem o prazer. Então, se ele tem essa fé naquele chefe dele, então ele vai achar que o chefe vai fazer tudo para ele ali. E que é uma coisa boa, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai sair por aí roubando, assaltando, vendendo o produto dele lá, de certa forma. Quem tem a fé nas obras de Deus vai sair fazendo o quê? Ele vai sair praticando a caridade, ele vai, no mínimo, dar um sorriso para cada pessoa quando ele encontrar na rua, dar um tchauzinho, um adeus, né? Fazer tudo de bem, vai, inclusive, se melhorar. Né? Então, essa é a importância, né, da fé nas obras de Deus. Seria muito bem. Muito obrigado, Maria, pela sua participação. As obras de Deus são todas as coisas boas que acontecem, porque a gente tem uma visão ainda um pouco, não muito, digamos assim, uma visão um pouco limitada acerca do que seja obra de Deus, do que seja... Então, as pessoas pensam que é só você ajudar o outro, praticar a caridade, construir um templo religioso, né? Isso é obra de Deus. Também são obras de Deus. Mas tudo que a gente faz com amor é obra de Deus. Viu, Maria? Qualquer coisa, se você
onde a gente estiver e estiver em sintonia com o bem, com o amor, a gente está na casa de Deus, né? Estamos agindo em nome de Deus, quando a gente age com amor, com seriedade, com o propósito de ajudar, de auxiliar, de contribuir, sendo vigilante nas nossas palavras, transmitir sempre para o outro entusiasmo, esperança, alegria, né? Tudo isso nós estamos inseridos na casa do Pai, que é esse grande universo. Então, onde quer que nós nos encontremos, estaremos no templo divino, porque esse templo é o nosso coração, né? Não precisa a gente estar entre quatro paredes de pedra para a gente estar no templo de Deus. É preciso que a gente compreenda que esse templo divino deve ser o nosso coração e fazê-lo como tal, né? Proceder de tal forma a tê-lo como um templo divino. Aliás, tem uma frase de Leon Denis que é muito bela e que traduz bem isso daí. Leon Denis disse assim: tende como templo o universo, como altar a consciência, como imagem Deus e como lei a caridade. Veja só que coisa belíssima, interessante, né? Você falou, eu me lembrei que ela está lá no... Então, onde a gente estiver, na diversão, no trabalho, no templo religioso, na luta do cotidiano, no hospital, enfermo, ajudando alguém, se a gente estiver com o pensamento ali voltado para Deus, então a gente está diante dele. Obrigado, Maria, que Deus nos abençoe. Temos mais uma pergunta, dessa feita de Carmelita de Maceió. E ela pergunta o seguinte, primeiro ela faz aqui uma descrição. Jesus foi o homem que mais praticou a caridade. A verdadeira caridade estava presente a cada minuto de sua vida. De graça e por amor curou a milhares, ensinou e abriu o caminho do céu a todos os que desejaram e que desejarem isso. Sua caridade chegou ao mais alto grau possível, pelos séculos dos séculos, quando por amor submeteu-se às torturas e ao sacrifício da cruz para nos mostrar da maneira mais convincente possível que o caminho do céu não pode ser construído com prazeres do mundo, mas sim com sacrifícios pessoais. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Pode-se comparar os oradores espíritas como o bronze que soa? Pergunta da Carmelita. Olha, Carmelita, você fez uma bela, né? Uma bela rodeio, né? Mostrou isso dentro da exposição, etc. e tal. Agora, veja só, os expositores espíritas, como qualquer outro expositor aí de outras religiões, todos eles têm uma parcela de responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? É passar os ensinamentos da melhor forma possível. E além de passar, nós vivenciarmos isso que nós estamos passando, certo? Porque quando um expositor espírita está fazendo a sua palestra, etc., ele não está fazendo só para aquelas pessoas que estão ali, é principalmente para ele, certo? Então,
eu vou citar nesse caso aqui, porque eu não estou falando mal. O padre, quando está lá na missa, fazendo um sermão, ele também está fazendo aquilo ali para ele. Agora, o pastor também é a mesma coisa. Se alguns, que toda regra tem exceção, se alguns aí falam aquilo só da boca para fora e depois ele não vivencia isso daí, aí ele vai, é o compromisso que ele tem e ele vai prestar contas depois daquilo ali, certo? Porque todos nós, quando estamos falando alguma coisa, estamos também falando para a gente. Muito bem, Edmo. Carmelita, você pelo visto, você é uma oradora, não é porque você fez uma estudiosa, mais do que uma oradora, você é uma estudiosa, porque você colocou bem aqui as suas palavras. E nós temos, como Jesus, o nosso modelo, não é, de amor, de bondade, de perfeição. E Jesus, as suas palavras ecoam até hoje. Por quê? Porque ele vivenciou. Quantos outros também não falaram coisas tão belas mas talvez se perderam ao longo do tempo, no eco, por conta da falta de uma vivência mais profunda. Claro que Jesus era um espírito crístico, com uma energia, uma evolução que a gente está muito longe de compreender, mas foi o seu exemplo, não é, de vida, o amor que ele transmitiu a todos, que fez com que as suas lições ainda hoje ecoem nos nossos sentimentos, não é? E as verdades que ele nos trouxe também são importantíssimas. Nós costumamos dizer, Carmelita, que nós espíritas que fazemos palestras somos os mais necessitados, né? Somos os que mais precisamos de aprendizado. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. E que se a gente faz um uso mais fácil da palavra, se articula melhor as ideias, isso não quer dizer privilégio, não é? Isso quer dizer responsabilidade, acima de tudo. E se as nossas palavras não estiverem fundamentadas no nosso exemplo, né, de dignidade, de respeito, de esforço não quer dizer que a gente seja perfeito, não, mas que a gente se esforce em vivenciá-las, então elas caem no vazio, né, e não chega ao coração dos ouvintes, porque ela só chega quando a gente as adorna com o amor, né? Obrigado, Carmelita. Que Jesus nos abençoe. Olha, o nosso horário já ultrapassou. Daqui a pouco o diretor vai cortar aqui o nosso som, meio minutinho só para a gente encerrar, o Edno se despedir, mas tem aqui uns avisos, não é? Hoje à noite nós temos os programas o ESD com a Maria Azevedo às 19h30 e Evangelho e Vida com o Carlos Alberto às 20h15, lá de Belo Horizonte, Praticando o Evangelho com Sérgio Soares às 21h30. Bem, lamentavelmente o tempo já se esgotou, né? A gente poderia ficar conversando aqui o resto da noite, que ia nos fazer um bem muito grande, mas a gente tem que obedecer aos horários, né? Disciplina acima de tudo. Edno, as suas considerações finais e a sua despedida aqui dos nossos ouvintes. Queridos ouvintes de todo o Brasil, de todo o universo que está nos ouvindo aí nesse instante, eu gostaria de dizer que foi muito bom estar com vocês e que sempre que for convidado, que for chamado, estaremos aqui para esse bate-papo, essa conversa fraterna, né, que tanto nos faz bem, tanto nos melhora. E eu gostaria de dizer a todos que continue nos ouvindo, continue nos assistindo, porque nós estaremos aqui sempre que formos convidados.
Edno, nós agradecemos a sua participação e a sua boa vontade em atender o nosso convite. Esperamos contar com você mais adiante. E aos nossos queridos ouvintes, nossos desejos de paz, de felicidade, de tudo quanto de bom Jesus possa nos propiciar que aconteça isso a todos nós. Nosso obrigado ao Márcio e o nosso carinho a todos, e contamos com a sua audiência sempre. Muita paz. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br